A paz do Senhor para os irmãos. Hoje eu quero deixar uma palavra para vocês que está em Lucas capítulo 4. Eu quero deixar o verso 4 e o verso 12. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. 12. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu quero falar aqui sobre esses dois versículos. O versículo 4 é uma resposta que Deus dá para o diabo. Jesus está ali fazendo seu jejum durante algum tempo e o diabo aparece para tentá-lo e começa a falar para Jesus: se tu é o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Irmãos, eu aprendo ali que Jesus ele poderia transformar aquelas pedras em pão. Algumas pessoas eu já ouvi falar que Jesus não fez isso porque, na verdade, aquilo eram pedra e iriam pesar dentro do seu estômago. Não, nada disso. Eu já vejo de outra forma. Porque Jesus, se transformasse aquela pedra em pão, ele tinha esse poder para fazer isso. Só que era o seguinte: ele não estaria fazendo isso para honrar a Deus, para elevar o nome do Senhor, e sim para se autopromover. E existe por aí muitas pessoas que estão tentando usar os dons de maravilhas que Deus tem nos dado, a autoridade de pisar serpentes e escorpião, para se exibir. E não é isso, para isso que Deus te deu esse poder. E Jesus, ele entendeu isso. Só que hoje em dia, temos muitas pessoas que estão fazendo isso para se exibir. E Jesus, ele dá uma resposta ao diabo: ó diabo, você quer que eu me exiba, mas eu não vou fazer isso. Porque eu transformar essa pedra em pão, eu posso naturalmente. Tudo que Deus faz é perfeito. E aquelas pedras, se Jesus transforma em pão, seriam ótimos. Seriam pães maravilhosos. Eu creio isso. Porque tudo que Jesus faz é perfeito. Mas só que se Jesus faz aquilo, estaria se exibindo. E não teria honra nenhuma para Deus. É diferente do que quando Jesus multiplica os pães e o peixe. Quando Jesus multiplica os pães e o peixe, aquilo ali ele está glorificando o nome do Senhor. É para isso que Deus nos deu essa autoridade, para que quando nós fizermos milagres e maravilhas em teu nome, que venha a ser para glorificar e honrar o nome do Senhor. E agora aqui no verso 12, e Jesus respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. O que temos hoje em dia é muita gente se achando super crente. O que eu falo em questão de ser super crente? São pessoas que estão achando, porque se entregaram a Deus, porque se entregaram a Jesus, que pode fazer tudo. E não é dessa forma. Certa vez eu fui numa igreja e escutei um pregador falar que se ele estivesse em casa e poderia ter um tiroteio em frente à casa dele, ele sairia da mesma forma, no meio do tiroteio, para ir para a igreja. Porque Deus estava com ele. Bom, beleza, Deus está conosco. Mas a palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz para o diabo, quando o diabo fala assim: ó, tu não é filho de Deus? Se joga daqui de cima, que ele vai mandar os anjos para te sustentar. Jesus poderia muito bem ter feito isso, mas só que se ele faz isso, ele não está dando honra e nem glorificando o nome de Deus. Ele estaria se autoglorificando. E é uma coisa que Jesus nos ensinou. Ele nunca se autoglorificou, ele nunca se autoexaltou. Tudo que Jesus fez foi para honrar e glorificar o nome de Deus. Sabe, irmãos, se você está passando
num lugar, se você está dentro de casa e começou um tiroteio e você, para ir para algum lugar, tanto para a igreja como para o trabalho, você tem que passar no meio daquele tiroteio, fique em casa. Aguarde um pouco, porque é dessa forma que Deus está te guardando. Se Jesus falou que nós não devemos tentar a Deus, por que você vai tentar? Se Jesus é o próprio Deus e não tentou ao Pai, por que você vai tentar? Então, a partir de hoje, aonde você estiver ouvindo essa palavra, pare de querer se exibir com os poderes, com a autoridade que Deus lhe deu para operar milagres e maravilhas. Para você, a palavra de Deus vai dizer também que se eu tiver fé e pedir para que o monte troque de lugar com o mar, isso vai acontecer. E por causa disso, muitas pessoas estão fazendo errado, porque não é só o simples fato de eu ter fé que eu vou falar para que o monte se troque de lugar com o mar. Isso vai glorificar o nome de Deus? Muitas das vezes não. Se não vai glorificar o nome de Deus, para que você vai usar a sua fé para isso? Para mandar que o mar venha trocar de lugar com o monte. Então, que a partir de hoje, você pegue essa palavra e use mais a autoridade que Deus lhe deu, o poder que Deus lhe deu para operar milagres e maravilhas, para exaltar o nome do Senhor e não para exaltar o seu nome. Espero que essa palavra toque seu coração e que o Senhor Jesus vos abençoe.